Quando a gente fala em Marvel, a gente normalmente associa com sucesso de bilheteria e assuntos polêmicos que as pessoas vão estar falando por um bom tempo, mas nem sempre isso acontece. Será que no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um dos maiores fracassos da Marvel? Fala galera, bem-vindo de volta ao canal Player 2. Eu sou o PH e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o porquê que as séries da Marvel não tiveram o sucesso desejado na Netflix. Mas fica tranquilo, não é um vídeo de ódio, é sim uma análise do porquê que essas séries não conseguiram emplacar. Antes da gente entrar no nosso assunto, eu só queria avisar pra vocês que logo a gente vai estar fazendo um vídeo sobre o filme Toy Story 4. Em menos de 2 semanas a gente vai ter o nosso vídeo, a nossa análise sem spoilers do próximo filme do Homem-Aranha. Então tenha certeza que você já se inscreveu aqui no canal, que você deixou o sininho ligado para que você não perca o nosso próximo vídeo. Sem mais demoras, vamos ao nosso assunto. Os 8 motivos do porquê a Marvel não teve sucesso na Netflix. Tudo parece igual. As séries da Marvel na Netflix são extremamente genéricas. Eles escolheram o Demolidor, que bate nas pessoas, a Jessica Jones, que é super forte e bate nas pessoas, Luke Cage com a sua pele indestrutível e que também bate nas pessoas, e o Punho de Ferro, que tem técnicas diferentes para bater nas pessoas. E aí o que acontece quando eles se encontram em Os Defensores? Eles batem nas pessoas. Tá, mas qual que é o problema disso? Vamos fazer uma comparaçãozinha rápida. Nos Vingadores a gente tem o Homem de Ferro, que voa e atira laser. O Hulk, um monstro da força, totalmente desenfreado, destruindo tudo que vê pela frente. O Capitão América, que tem agilidade e usa um escudo para atacar os seus inimigos. E o Thor, que é um semideus que tem um martelo boomerang. E sem contar que também tem 2 humanos completamente normais, em que uma delas usa uma adaga e bastões, enquanto o outro usa um arco e flecha. Tudo bem, a gente sabe que os Vingadores também se juntam e eles também descem a porradaria em todo mundo. Mas qual que é a diferença? É a maneira como eles descem essa porradaria em todo mundo. Eu vou dar um exemplo dentro desse contexto da Netflix que eles poderiam ter feito muito melhor, eles poderiam ter explorado muito melhor esses defensores. Imagina que nessa formação a gente tivesse o Demolidor, que sim, vai usar as suas artes marciais para bater nas pessoas. A gente tivesse a Jessica Jones sem nenhum conhecimento de arte marcial, mas que é forte e consegue sair batendo em todo mundo, porque é super forte. O Justiceiro, com as armas, podendo atacar de longe. A Hellcat, que é a Trish Walker, que poderia estar usando a agilidade ao invés da força e ao invés das artes marciais para estar atacando esses caras ruins. Pronto, você já tem alguma coisa que é totalmente diferente. Você consegue visualizar cada um deles fazendo o que eles sabem fazer, que é bater nas pessoas de uma maneira diferente. Número 7. Tudo é muito depressivo. Eu entendo o Demolidor ser bem sombrio, porque afinal de contas ele é o demônio do bairro. Eu também entendo a Jéssica ser um tanto quanto amarga, mas não tinha motivo nenhum pro Punho de Ferro ser tão amargo, tão inseguro do jeito que ele foi. E nem do Luke se fazer tanto de coitado, se vitimizar tanto da maneira como ele se faz. Vamos fazer aquela comparaçãozinha bem básica. A DC, que tem errado muito mais do que tem acertado ultimamente, conseguiu fazer isso muito bem com as suas séries. Você tem Arrow com um clima totalmente pesado e sombrio, o Flash com um clima leve e engraçadinho, Supergirl que irradia justiça social e romances do tipo novela mexicana, e Legends of Tomorrow que tem um clima totalmente cômico. Quando eles se juntam, é fenomenal. Os crossovers da DC são muito melhores que essa série Os Defensores sob qualquer ponto de vista. Número 6. Elenco ruim. Claro que a gente não ia poder deixar esse assunto de fora, né? Apesar da série contar com gênios da dramaturgia como Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk e David Tennant como Killgrave, a série conta com excelentes atores como Charlie Cox, Kristen Ritter, Carrie-Anne Moss, Joe Barenthal e alguns outros atores que deram uma excelente interpretação para os seus personagens. Porém, teve vários problemas. E quando eu falo que teve um probleminha, que teve um erro aí na escalação, eu tô sendo muito bonzinho, porque,
Foi um show de horrores. Mike Colter, que tinha a mesma cara em todas as cenas, Theo Rossi, Gabriel Dennis, Finn Jones e 90% do elenco do Punho de Ferro foi um desastre. Pra mim, assim, de longe, a pior escolha que eles tiveram foi o do Finn Jones. Quando eles anunciaram que ele seria o Punho de Ferro, eu já achei estranho, porque a gente ficou sabendo do Finn Jones, ele se tornou um pouco mais conhecido pelo papel que ele teve em Game of Thrones, que era um papel extremamente importante, mas lá a gente já conseguia ver que ele era muito ruim, assim, ele não consegue entregar o peso e o drama que precisa, ele simplesmente não convence. Número 5, personagens rasos. Não adianta nada você ter um artista muito bom se o personagem não tem pra onde crescer, certo? Vamos pegar como, por exemplo, a Misty Knight tentando entender qualquer coisa que fosse relativa ao Punho de Ferro. Mas quando existe uma combinação de artista ruim e um personagem raso, aí você tem um desastre. Vamos começar então falando do Punho de Ferro. Quando ele era uma criança, até os 10 anos de idade, ele cresceu dentro das melhores escolas, e aí por conta do acidente de avião, ele acabou parando em Kunlai, uma cidade mística, onde ele aprendeu todos os segredos, ele aprendeu todas as técnicas do misticismo. Aí ele volta para Nova York, anos e anos depois, e aí o que ele faz? Como é que ele se apresenta? Como um completo idiota, um fanático religioso que não consegue convencer ninguém. As cenas dele vai de uma pessoa insegura para um biscoito da sorte ambulante que parece que tá recitando frase de porta de banheiro. Como eu sei que esse é um assunto um pouco mais delicado, um pouco mais complexo, eu vou me estender um pouquinho mais nesse tópico. Quando a gente vê, por exemplo, Hogarth cruzando a linha do bom senso, tentando fazer uma coisa para conseguir que seja considerada até mesmo ilegal ou inescrupuloso para conseguir o que ela quer, a gente entende. O personagem é assim. Quando a gente vê o Matt tentando ser extremamente justo, mas tendo uma dificuldade muito grande de tirar a vida de alguém, quando você vê ele fazendo o que ele faz e depois indo se confessar pro padre, você entende, porque o catolicismo é muito importante na vida dele. Quando ele conta sobre o pai dele, as histórias que ele teve com o pai dele, você consegue criar um relacionamento. É o tipo de personagem que você consegue enxergar como se ele realmente existisse, como se fosse uma pessoa real. O mesmo vale para Jessica Jones. Ela perdeu tantas pessoas na vida dela que ela começou a se afastar dos outros, se tornar mais distante, mais fria, para não ter que sofrer uma perda de novo, de um tipo de personagem que você acredita que seja real porque ele te convence. Mas ninguém consegue se relacionar, ou muito menos imaginar que o Danny Rand é uma pessoa real. Ninguém consegue entender que o Ward faz sentido nas decisões que ele faz de, por exemplo, esconder da irmã dele que o pai dele estava vivo, ou até mesmo essa irmã que simplesmente virou a vilã da segunda temporada porque ela... Por que mesmo? Número 4, a falta de efeitos especiais. Os efeitos especiais fizeram muita falta. Não que eu estivesse imaginando ou esperando alguma coisa assim de valores hollywoodianos, assim, produções magníficas, né? Eu não estava esperando ver a tecnologia de Game of Thrones nessa série da Netflix. Mas aquelas cenas que o Matt tá fazendo as acrobacias, aquelas cenas que a Jessica Jones vai tentar pular alto, foram omitidas das cenas. A gente só vê ali aquela história de que ela vai fazer o movimento do pulo e depois ela segurando. A gente não vê o que acontece entre uma cena e outra. O melhor efeito especial que a gente teve na série foi o punho do Punho de Ferro, que ao mesmo tempo me parecia muito com os efeitos especiais de um certo vampiro que brilhava num outro filme. Número 3. Todos os episódios de uma vez. Calma, não precisa me odiar por isso, porque eu gosto de maratonar séries que eu acompanho. Mas apesar de ser bom pra mim e ser bom pra você, não é bom pra Netflix. Por quê? Eu vou pegar uma comparação. Já que a gente tava falando de Game of Thrones, o que acontecia com Game of Thrones? Antes de uma nova temporada ser lançada, quando dava mais ou menos aí um mês antes da temporada, as pessoas já começavam a falar de novo sobre o Game of Thrones. O que aconteceu mesmo? Como é que foi e tal, não sei o que. Aí você tinha ali um episódio e a gente falava a semana inteira daquele episódio. Aí vinha o segundo episódio, a gente falava uma outra semana inteira sobre o segundo episódio.
E aí quando você via no caso de Game of Thrones que tinha acabado completamente depois de 3 meses, você passou um mês antes, você passou 3 meses falando sobre o Game of Thrones, e aí você passava mais um mês falando, meu, que final foi aquele e tal, o que será que vai ser da agora? Então você tinha aí mais ou menos numa série de 10 episódios que era o Game of Thrones, pelo menos 5 meses do ano que você falava a respeito. Com essas séries da Netflix tendo tudo ao mesmo tempo, você passa aí no máximo de 2 até 3 semanas para assistir todos os episódios, e você não fala mais a esse respeito. Você às vezes até quer comentar alguma coisa com alguém, mas você tem aquele seu amigo que você vai comentar, só que você não sabe se ele tá no mesmo episódio que você. Então de repente você vai dar um spoiler pra ele, ou ele vai te dar um spoiler, então você não comenta. Não vira aquela coisa social de você conversar com o outro, meu, o que você tá achando da série e tal, que não sei o que. Número 2, a falta de interação com a MCU. O que eu esperava, né? Mesmo sabendo que fosse ser muito difícil ter realmente um crossover próprio entre os filmes e a série, o que eu esperava? Que pelo menos assim, o Boletim de Nova York aparecesse nos filmes, que de repente no filme do Homem-Aranha, você tá passando pelos prédios, você visse o nome da Rand Enterprises em algum daqueles prédios. Ou até mesmo trazer alguém dos filmes pra série. E eu não tô falando de você colocar o Homem-Aranha no filme do Demolidor, porque apesar de tudo, eles são muito amigos nos quadrinhos e eles de fato moram no mesmo local, assim, eles moram na mesma vizinhança. Eu não imaginaria que eles fossem fazer isso, mas eles poderiam pegar de repente algum personagem menor, por exemplo a Maria Hill. Por que não põe a Maria Hill pra fazer uma participação especial? Participação, não precisa nem ficar um episódio inteiro, aparece lá pra fazer uma cena e acabou, sabe? Mostra que tem a ligação, né? Ou então de repente até colocar a Karen Page pra tá fazendo uma entrevista, ou pelo menos tá, sei lá, um monte de fotógrafos, assim, repórteres pra falar com o Tony Stark em algum dos filmes, colocasse a Karen Page pra tá lá, mesmo sem falar nenhuma, falando assim, Sr. Stark, podia. Por que não? Por fim, número 1, o péssimo crossover. Como eu já falei antes, o grande crossover, Os Defensores, foi péssimo. Mas houve pequenas interações, muitas delas sendo pela Claire, que teve presente em quase todos os seriados. E de vez em quando vimos Karen Page na série do Justiceiro. Claro que teve uma vez que o Punho de Ferro apareceu em Luke Cage, e nós sabemos que o Luke Cage estreou em Jessica Jones e o Justiceiro começou em O Demolidor. Tá, mas e aí? Por exemplo, o Matt e a Jessica, eles moram no mesmo bairro e eles não se encontram nunca. De volta aos exemplos, na realidade da DC, todas as séries falam sobre o Big Belly Burger. Mas e na Netflix? Não tem um bar, não tem uma bebida, não tem um point que de repente pudesse servir de encontro, servir de ponto em comum entre uma coisa e outra. Todas as vezes que eles tentam mencionar alguma coisa de um outro seriado, parece que é forçado, não parece natural, não parece que é orgânico. Parece que toda vez que eles querem falar alguma coisa, eles ficam falando e forçando você a lembrar, olha, a gente tá falando do outro seriado, né? A Claire no final da primeira temporada do Luke Cage fala umas 8 vezes, eu conheço um amigo que é advogado, eu tenho um amigo que é advogado. Ela tá falando do Matt, mas ela não fala o Matt, mas fica forçando, tipo assim, ó, vocês assistiram outro seriado? Vocês assistiram outro seriado? Se vocês assistirem outro seriado, vocês vão entender do que eu tô falando. Mas isso não acontece, assim, é forçado, não é uma coisa natural. Pra mim, esses foram os motivos que fizeram a Marvel não ter tanto sucesso na Netflix. Se você concorda comigo, deixa aquele joinha aqui no vídeo que eu vou ficar feliz da vida. Agora, se você tem alguma outra opinião que eu não mencionei aqui no vídeo, deixa aqui pra gente nos comentários que a gente conversa disso depois. Bom, enquanto você espera pelo próximo vídeo e você quer saber como fazer para acessar todos os serviços de streaming sem gastar mais do que você já gasta, clica aqui nesse link que vai estar aparecendo na sua tela. Ou então, se você quiser ficar sabendo de quais vão ser os próximos vilões do novo filme do Batman, clica aqui nesse outro link. Vejo vocês na próxima, galera. Até mais!